Hoje nós vamos falar sobre o rei que dá vista aos cegos. Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. Vamos ler a palavra do Senhor? Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Ou, em algumas traduções, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, te bendizemos, Senhor, por tua palavra, e a nossa súplica essa manhã é igual a de Bartimeu. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, faz-nos ver, faz-nos enxergar melhor a Ti e a Tua obra, para o louvor do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, nós temos diante de nós um texto bastante importante na construção do Evangelho de Marcos. A gente tem exposto essa série de sermões, o rei que se tornou servo, expondo versículo por versículo do livro de Marcos, uma pregação expositiva e contínua. E nós temos aqui diante de nós Jesus em direção a Jerusalém. Ele está indo lá onde vai ocorrer a sua paixão. Jesus vai morrer e vai ressuscitar ali aos arredores de Jerusalém. E no caminho ele passa por Jericó, que é uma cidade muito importante, é uma das cidades mais antigas da história. É uma cidade que é um verdadeiro oásis naquela região. É uma cidade tão importante que, por exemplo, Marco Antônio, se não me engano, ele deu para Cleópatra como presente. Uma cidade bonita, e que Jesus está lá de passagem, e ao sair dessa cidade, que está a um dia de caminhada de Jerusalém, então Jesus está bem próximo ali à Semana da Paixão, Marcos registra o que aconteceu nessa passagem. E por que é que eu digo que é um momento importante no Evangelho de Marcos? Porque você deve imaginar que, para quem está escrevendo boas novas de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a seleção dos acontecimentos antes da morte dele é uma tarefa bastante difícil. Se coloque no lugar de Marcos. Você está escrevendo um evangelho sobre Jesus. E Jesus está prestes a chegar em Jerusalém e ter a última semana da sua vida no seu ministério aqui terreno, antes da ressurreição, antes da sua morte. E você tem que selecionar aquilo que é de mais importante antes dele entrar em Jerusalém. E Marcos, então, nessa tarefa árdua e difícil, inspirado pelo Espírito Santo, seleciona esse milagre que, quando a gente lê, não parece tanto um milagre, parece mais um testemunho e nem de cura, né? Parece mais um testemunho sobre o chamado do discipulado. O custo do discipulado é encerrado, então, com aquele que vê e segue Jesus. Mas veja, meus irmãos, que Jesus, segundo os evangelhos, fez muitos milagres, mas provavelmente esse é um dos últimos e foi selecionado como um dos mais importantes ao ponto de estar registrado para nós. Se nós deixarmos de lado, por exemplo, o milagre da figueira infrutífera e a cura da orelha de Malco, esse aqui é de fato o último milagre registrado nos evangelhos. E em Marcos é de fato o último milagre, né? Como eu falei, se deixarmos de lado a questão da figueira infrutífera. Com certeza é o último milagre público de Jesus. É o último milagre de cura realizado por Jesus, visto ali amplamente por pessoas e registrado no Evangelho. Outra coisa interessante
que precisamos notar nessa porção de Marcos é que nós temos vindo, estamos chegando aqui ao final de uma série de pregações que fala sobre o custo do discipulado. Jesus dizendo: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O alto custo do discipulado em relação a categorias de valor dentro do reino, acerca da nossa vida, acerca daquilo que precisamos deixar para seguir a Jesus. E essa porção toda sobre o custo do discipulado, curiosamente, começa com um texto que fala sobre cegueira, lá no capítulo 8, e termina com um texto sobre cegueira. E isso não é à toa. Marcos coloca como cabeças dessa porção sobre o custo do discipulado um texto em que Jesus cura um cego e um texto que Jesus cura um cego. Então nós precisamos refletir sobre o que é que Marcos quis dizer aos seus leitores e a nós hoje com isso. E meus irmãos, aqui nós podemos destacar que Marcos quer destacar claramente para nós, lá na primeira cena em que Jesus cura um homem meio que por etapas e ele está vendo frutos, e nós refletimos que Jesus está mostrando ali que muitas coisas na nossa caminhada com Cristo nós vamos aprender processualmente. Nem tudo, viu, Otton, e novos convertidos e velhos convertidos, acerca do nosso relacionamento com Cristo nós temos de pronto. Muitas coisas nós vamos aprender no meio do caminho. Tem coisas que nós vamos ver turvamente, nós vamos aprender, vão ser clarificadas em determinadas situações na caminhada. E aí vem o custo do discipulado. E no final, a lição que vai ficar para nós é que nós precisamos ter os nossos olhos abertos, amém? Que como discípulos que encaram o custo do discipulado, nós temos os nossos olhos abertos para ver a Cristo e devemos ter os nossos olhos abertos pela fé. E isso só pode acontecer gratuitamente em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, vamos para a exposição, vamos para cada versículo então no nosso texto. Eu quero começar falando sobre o cego Bartimeu, está aí nos versículos 46 e 47. Vamos ler novamente. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, olha a postura dele, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem está acompanhando essa série desde o começo sabe que esse relato inicial do capítulo 11 é uma coisa bem marcana, é uma coisa bem comum na forma de Marcos escrever. Marcos coloca Jesus sempre fazendo alguma coisa, sempre em atividade. Geralmente tem uma multidão próximo dele, multidão que às vezes atrapalha, uma multidão que às vezes ele tem que alimentar, mas de fato mostra o carisma de Jesus e o quanto que uma multidão o persegue, o acompanha. E aqui não é diferente. Marcos destaca que Jesus está chegando a Jericó e começa com um i, Ou seja, mal acabou o relato anterior, Marcos engata Jesus numa nova atividade e Jesus está passando por uma cidade que é Jericó. Ele está rumo a Jerusalém. E ele está com seus discípulos, ele está com uma multidão. E nessa cena entra um homem chamado Timeu. Aliás, Timeu, Bartimeu, filho de Timeu, perdão, o nome dele é Bartimeu, filho de Timeu. E aqui tem uma descrição dele. Ele era cego, mendigo, filho de Timeu, e que ele estava sentado à beira do caminho. Meus irmãos, nota comigo uma coisa aqui. Este cego é nomeado. É a primeira vez no relato de Marcos em que um milagre acontece e a pessoa para quem o milagre é realizado é nomeada. A sogra de Pedro foi curada, mas nós não sabemos o nome da sogra de Pedro. A filha de Jairo foi curada, mas qual é o nome dela? Nós não sabemos. Teve um homem que o filho dele estava endemoniado e foi curado por Jesus, mas nós não sabemos o nome dele. Aí de repente, no final de trechos que falam sobre o custo do discipulado, e fala sobre receber pessoas como crianças, sem esperar nada em troca, um texto que fala também sobre a dignidade no reino de Deus das pessoas que se achegam ao reino. Marcos destaca que esse homem tem um nome, ele é Bartimeu. Veja, ele não é apenas um homem, ele não é apenas o cego de Jericó, ele não é apenas um jovem mendigo, como o rico da passagem anterior, que é o jovem rico.
Ele é Bartimeu, filho de Timeu. Isso nos pode indicar, meus irmãos, que Marcos quer traçar ou um contraste com o jovem rico, porque aquele que era muito bem quisto socialmente e religiosamente é alguém que é apenas o jovem rico no relato, enquanto aquele que é marginalizado, aquele que é desprezado, é alguém destacado, alguém nomeado. Mas, preste atenção aqui, parece mais provável que Bartimeu é alguém que seguiu Jesus e décadas depois, quando Marcos escreve esse evangelho, é alguém que continua a seguir Jesus. Aqui nós temos como mais provável a questão de que Bartimeu é mencionado nesse texto porque a igreja conhece Bartimeu. Aquele Bartimeu lá, aquele missionário, aquele lá que nós convivemos. Aí quando a igreja lê o evangelho de Marcos, tá aqui, foi aquele que ele... E ele era cego, viu? Esse aí que vê aí, era cego. Esse que tem hoje dignidade, lembra do homem que tinha diversos demônios e foi expulso e foi liberto, que se torna um homem comum, e a gente viu que muitas vezes a nossa grandiosidade no reino é sermos pessoas comuns, mas não tão comuns, porque Cristo interveio, Cristo veio à nossa vida, amém? Acontece com ele. Aquele homem comum, Bartimeu, é um homem que antes era cego e mendigo. É mais provável que foi por isso que Bartimeu é mencionado. E veja o quanto que isso enriquece a narrativa, porque de alguém socialmente marginalizado é alguém mencionado, é alguém aqui que tem um testemunho como servo do Senhor. E por falar de socialmente marginalizado, a gente tem aqui uma descrição de que ele era cego e mendigo. E ser cego e mendigo era quase uma coisa indissociável na época. Cegos tinham uma situação de vida, meus irmãos, muito mais difícil do que nos dias de hoje. Ainda que em meio a muitos desafios, há, e você deve concordar comigo, uma atenção muito maior, tanto a pessoas com deficiência, quanto no caso aqui específico do nosso texto, com pessoas cegas, do que no passado. Naquela época, meus irmãos, as pessoas eram muitas vezes qualificadas por aquilo que elas poderiam fazer. Ou seja, se você não pudesse empunhar uma enxada, não pudesse segurar um instrumento, não pudesse servir ao exército empunhando uma espada, você não tinha muito valor naquela sociedade, não. Porém, aqui, Jesus vai dar atenção a ele, amém? Ou não, amém? Preste atenção, é uma pessoa com deficiência que facilmente se tornava alguém em situação de mendicância, porque ela era um custo social, ela era um custo familiar, era uma pessoa que não podia produzir. Então não é incomum que essa situação de Bartimeu era a situação de muitas pessoas semelhantes a ele, que não eram apenas pessoas cegas, mas que eram mendigas à beira do caminho. E é isso que o texto nos diz. O texto nos diz aqui que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E isso era muito comum, principalmente em locais de muito trânsito e principalmente em locais onde haviam as peregrinações religiosas. E se você se lembra, Jesus vai entrar em Jerusalém no próximo texto, no capítulo 11 de Marcos, e vai acontecer festas em Jerusalém. Vão acontecer festas em Jerusalém. A festa da Páscoa está prestes a acontecer. Então, os judeus ali da região de Israel, da Palestina, estão peregrinando para participar das festividades, para prestar os sacrifícios ali no templo. Então Bartimeu e outros cegos, muito provavelmente, estavam ali à beira do caminho para receber esmolas. É um local estratégico, porque geralmente quem está indo participar de festas religiosas, geralmente está mais compungido a ser solidário. Então é um local bom para pessoas mendigas, no caso aqui do cego, pedirem esmolas. Mas veja bem, naquela época, a fama de Jesus estava tão bem difundida que esse cego mendigo Bartimeu já ouviu falar de Jesus, e ao saber que Jesus estava se aproximando de onde ele estava, que naquela multidão não tinha apenas religiosos, mas naquela multidão tinham pessoas seguindo Jesus,
ele se prontifica. Eu quero trabalhar um pouco mais sobre Bartimeu nesse sentido, meus irmãos. Esquece essa passagem de Jesus agora em Jericó. Volta alguns dias anteriores, alguns meses antes. O cego Bartimeu ouviu falar de Jesus, que ele está cumprindo aquilo que o Messias veio cumprir. Então é provável que Bartimeu vinha fazendo planos. Concorda comigo? O Messias chegou. Se um dia eu me encontrasse com ele, e se um dia acontecer dele passar aqui pelas ruas de Jericó, o que é que eu vou fazer? A gente sabe o que ele fez. É interessante que Marcos também pela primeira vez registra Jesus como o Nazareno. É um pequeno detalhe que nós não sabemos, é especulação tentar entender a razão, mas parece que Marcos está querendo deixar claro que tudo aquilo que o cego Bartimeu fala sobre Jesus decorre de uma fé genuína. De que a expectativa dele não é que aquele que vem, Jesus o Nazareno, é apenas um curandeiro, mas aquele que vem é o filho de Davi. Aquele que vem, ele é Jesus de Nazaré, mas ele não é só Jesus de Nazaré. Ele é o filho de Davi. E eu espero que você termine o sermão de hoje concluindo comigo que ele também não é somente o filho de Davi. É como Marcos diz lá no começo do seu evangelho, Evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus. Amém? Veja aí. O cego entende Jesus como filho de Davi, é o que está aí no versículo 47. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, filho de Davi. Ou seja, o cego Bartimeu, ele nutria expectativas messiânicas sobre Jesus. Alguns estudiosos afirmam que o filho de Davi seria talvez somente uma forma de um judeu tratar o outro, mas eu acho isso muito esquisito. Eu nunca tinha ouvido falar disso, então eu acho que não é algo muito comum na literatura teológica, de que, ô filho de Davi, tipo a gente, ô irmão, ô filho de Davi. Aqui, pela forma como Marcos está registrando, é claramente uma forma de demonstrar que quando Bartimeu vê Jesus, ele sabe que Jesus é o Messias prometido, é o filho de Davi, é o rei davídico, é aquele que veio reinar e nunca mais deixar o trono de Davi vazio. É aquele que veio para cumprir aquilo que o Antigo Testamento fala sobre ele. Claramente isso contrasta com os discípulos. Veja como esse texto é rico, porque o cego Bartimeu sabe quem Jesus é. Enquanto os discípulos que estão seguindo Jesus há um bom tempo ainda têm uma série de incompreensões sobre quem é Jesus e sobre qual é o propósito do seu ministério. Agora há pouco, Tiago e João chegaram para Jesus e disseram, Senhor, deixa um sentar à tua direita e outro à tua esquerda. Agora há pouco, Pedro disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, tá bom, então importa que eu morra em Jerusalém. Não, jamais, eu nunca vou deixar isso acontecer. Enquanto tem um homem na estrada que ouviu falar de Jesus, olha o poder do evangelismo, ele tem lições para nos dar e para dar aos discípulos. Eu acho isso lindo no reino de Deus, meus irmãos, porque a pessoa qualificada aqui na igreja para ensinar os irmãos e para discipular os irmãos, embora exista um pastor na igreja, existam presbíteros, é qualquer crente, amém? Muitas vezes a pessoa mais qualificada para tratar algo na sua vida não vai ser eu. Talvez alguém aqui na igreja fale sobre esse assunto teologicamente, por experiência no Evangelho, de forma muito mais rica do que aquilo que eu posso falar para você. E Marcos está registrando Bartimeu como um exemplo de fé, em contraste com uma série de pessoas que não entenderam nada nessa série de pregações de Jesus sobre o custo do discipulado. Veja aqui, meus irmãos, no clamor, ele insere o seu pedido. O que é que ele diz, né? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Perceba, aquilo que ele pede está em conexão com aquilo que ele espera de Jesus. Quem é Jesus? É o filho de Davi. E ao filho de Davi, ele espera que venha a ele compaixão. Do filho de Davi, ele espera que venha para ele misericórdia.
O título que ele dá a Jesus comunica aquilo que ele espera daquela pessoa. Pastor, não estou entendendo nada. Por exemplo, você, creio eu, não espera sair de um consultório médico, foi para a clínica aqui em Ubajara, ou foi lá para o hospital, foi ser atendido, saindo com um delicioso cappuccino italiano da clínica. Rapaz, foi na clínica, lá serve o melhor cappuccino italiano da cidade, com flor de sal e caramelo. E eu creio que quando você sai de casa, a mãe é dentista, eu acho que as pessoas não saem de casa pensando assim, lá, eu vou para a clínica odontológica, eu vou comer o melhor bolo Red Velvet da cidade. Não, vou ter uma boa consulta, eu vou ser atendido pelo médico. Quem sabe eu saio de lá com alguns encaminhamentos e com um atestado. Ou seja, nós nutrimos expectativas acerca daquilo que nós nominamos. Eu vou para o consultório odontológico, eu espero sair pelo menos com uma limpeza dental. Eu vou para um consultório clínico, eu espero sair pelo menos com um encaminhamento de exame de sangue e um atestado para explicar por que eu faltei ao trabalho. Portanto, quando ele diz filho de Davi, ele espera algumas coisas do filho de Davi, e ele espera cura e compaixão, irmãos. Eu quero fazer aplicações sobre isso no final, mas o que é que você espera de Jesus? Aquilo que você espera de Jesus vai ser aquilo que você sabe sobre Jesus. E aqui nós temos um ponto importante. Ele pede compaixão. O primeiro pedido do cego, compaixão. Veja, em primeiro lugar, ele não pede cura, ele não diz, filho de Davi, me cura. Ele também não diz, filho de Davi, me dá dinheiro. Ele não diz, filho de Davi, tem uns trocados aí. Filho de Davi, me dá uma nova capa. Filho de Davi, não. Ele demonstra que a expectativa que ele tem do filho de Davi é que ele demonstre compaixão. Amém? Vamos falar um pouco mais sobre a fé de Bartimeu, aí dos versículos 48 a 50. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Versículo 49. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Versículo 50. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Eu acho muito curioso a forma como Marcos descreve os acontecimentos. Essa cena de uma multidão atrapalhando, ela não é incomum. A gente já viu a multidão atrapalhando em outros momentos. Inclusive, a gente já viu os discípulos atrapalhando, né? Por exemplo, atrapalhando um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, atrapalhando as crianças de chegarem até Jesus. E aqui nós temos pessoas impedindo Bartimeu. E embora não sejam mencionados aqui, provavelmente os discípulos também estejam entre esses que proíbem. É como se eles pensassem, olha, Jesus está indo para Jerusalém. Ele já predisse que em Jerusalém ele vai ser traído, preso, julgado, condenado, morto e sepultado. Jesus não tem tempo para mendigos. Só me lembro de mim, eu só me lembro talvez de alguns de vocês. Não sei se você é assim, quando está naquela correria, aí vai alguém pedir dinheiro, estou apressado. Jesus não pode atender você. Jesus não tem tempo para esse tipo de coisa. Cala a boca, mendigo. Eu me lembro muito do Sermão das Crianças, porque lá no Sermão das Crianças, os discípulos pensavam que Jesus não tinha tempo para crianças enquanto ele pensava na sua morte. Eu fiquei doidinho com aquela mensagem, porque eu, como um pai carnal, tenho carne aqui ainda, viu? Não essa carne só do músculo, que é pouquinho, né? Mas pecado ainda habita em mim. E eu, nossa, às vezes a gente se estressa com a criança porque a gente está apressado para ir para o trabalho, porque a gente tem um compromisso para fazer, porque a gente tem que preparar alguma coisa. Jesus está a poucos dias da sua morte. O fardo da cruz
do cálice dos nossos pecados está sobre ele, e ele diz: vinde a mim as criancinhas. E agora, diante de um mendigo, ele fala: chamem-no para mim. Aquelas pessoas talvez pensassem que Jesus não tinha tempo para os pobres, enquanto ele pensava na paixão. Imagina o que é que as pessoas dizem, né? Ó, cale-se, silêncio, o mestre está passando. Para com isso, homem, gritando aqui, que coisa inconveniente. Jesus não tem tempo para essas coisas. Para de importunar o mestre. Você não tem nada para dar para Jesus. Não tem nenhum dízimozinho aí, não? Ainda bem que ele não tinha nada para dar para Jesus, né, irmãos? Nós sabemos que Jesus recebe os pobres de espírito, que a fé não é nada senão chegar a Jesus com mãos vazias, como dizia Lutero. Fé não é mérito. Pelo contrário, fé é a expressão da ausência de mérito e encontrar mérito somente em Jesus. Mas eu gosto de destacar essa parte do texto porque ele não era apenas um cego mendigo. Aqui, nesse momento, ele é um cego mendigo calado. Ele é um cego mendigo silenciado. Mas ele é insistente. Se mandar ele calar a boca, ele grita mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, naquela altura ninguém podia impedir aquele homem de chegar a Jesus. A sua fé o impulsiona aquilo que é condizente na sua compreensão sobre Jesus. Se Jesus é o filho de Davi, nada vai me impedir de eu me encontrar com o filho de Davi. Se ele é o filho de Davi, eu quero ter um momento com ele. O que o impulsiona a ser insistente não é um gênio. Eu tenho um gênio, sabe? Eu sou teimoso, enquanto eu não consigo aquilo que eu quero. Não é isso. O que o impulsiona a ser insistente, viu, irmão Dinho? É porque ele sabe quem Jesus é. O que o impulsiona é porque ele sabe que o Senhor Jesus, filho de Davi, pode ter misericórdia dele. Lá em Hebreus capítulo 11 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. Esse é Bartimeu. Pela fé em Cristo é impulsionado a romper. Quem te impede a Cristo? É a família? Como eu postei essa semana, a distância? É o quê? Sabe por que você tem muitos impedimentos a chegar a Jesus? Porque você não sabe quem é Jesus. Se você soubesse, você estava como Bartimeu, insistindo. Como Jacó, quando ele entende quem ele é, que ele é um usurpador, que pelas suas próprias forças ele não pode vencer. Quando ele encontra o anjo de Deus, ele luta até que ele receba uma bênção. E para saber que foi o anjo que cedeu e não foi ele que venceu, o quadril dele é machucado. Mas é isso que significa lutar com Deus. É que ele entende: Senhor, é só o Senhor que pode me socorrer. Eu sei quem tu és, e só o Senhor quem pode ter misericórdia de mim. Aí a resposta, deixa eu dar um parêntese. Você já percebeu que em Marcos, fé e persistência, fé e insistência, fé e perseverança são uma marca? Porque muitas das pessoas que se chegaram a Jesus foram pessoas insistentes. Veja lá os amigos do paralítico, né? Os caras fazem uma engenharia toda para trazer. Olha o Jairo com a sua filha. Meu Deus, Jesus está curando uma mulher no meio do caminho, a minha filha vai morrer. Morreu, mas mesmo assim ele insiste. O pai do garoto endemoniado: os teus discípulos não puderam, mas se tu podes, Senhor, ajuda na minha falta de fé. A mulher sírio-fenícia: Senhor, se apenas as migalhas da tua graça chegassem a mim, elas seriam mais do que suficientes. E aqui nós temos alguém que nada pode impedir para se chegar a Jesus. E a resposta que nós temos é que aquelas mesmas pessoas que estavam calando ele chegam para ele e dizem: ânimo,
levanta-se, Ele está te chamando. E a resposta dele não poderia ser mais bonita, mais comovente e mais cativante. Porque diz o texto que ele se levanta e deixa a sua capa de lado. E presta atenção, para um mendigo, irmãos, uma capa é tudo que ele tinha. Porque a capa era um local que ele se apoiava, um local que ele se guardava do frio. E quando Jesus chama, o que é essa capa? Frente àquilo que Cristo tem para mim, que o Filho de Deus, o Filho de Davi tem para mim. Deixa essa capa. Como é que ele reage? Ele fica, Senhor, oh Lord. Aquela espiritualidade que a gente só copia, né? Worship e tal. Tem lugar, irmãos. Não estou dizendo que não há sinceridade, mas às vezes a gente só quer dizer que é aquilo. Mas ele está nos mostrando que quando ele entende que é o Filho de Davi chama ele saltita, ele é igual uma criança. Ele pula, ele faz a dança na chuva, como eu falei outro dia. E ele corre para Jesus. Eu me lembro do texto das crianças, porque Jesus disse que nós devemos ser como crianças. E quando Jesus chama esse homem, ele saltita igual uma criança quando é chamada para passear na praça à noite e andar de bicicleta. Ele saltita igual uma criança quando ouve que alguém está chegando trazendo um presente. Ele é a expressão daquele que abraça o custo do discipulado, não porque ele gosta de sofrer, mas porque ele entende que em Cristo ele tem algo muito mais superior do que qualquer coisa que ele possa perder. E que Jesus é galardoador daqueles que o buscam. Ele salta e vai ter com Jesus. E chegamos na nossa última parte. A pergunta de Jesus e a resposta de Bartimeu, em versículos 51 e 52. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Guarda isso no coração. Vá, disse Jesus, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Veja que a pergunta de Jesus é curiosa. Ela é a mesma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos na pregação do Estevão. Eu não sei se foi do Estevão ou foi a minha, mas Jesus pergunta para ele, para os seus discípulos, né? Tiago e João, o que é que vocês querem que eu vos faça? Senhor, nos permite que um de nós se assente à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus pergunta para eles a mesma coisa, o que quer que eu te faça? Lá era o pedido egoísta. E aqui é o pedido humilde. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ver, eu só quero isso. Meus queridos irmãos, é interessante porque não é nem um homem que pede diretamente, é Jesus quem o quer, é Jesus que está sondando os corações. O que tem no coração do Bartimeu? Esse homem que está sendo calado, o que tem no coração dele? Filho de Davi, mestre, me cura. Provavelmente aquilo que ele ensaiou a vida toda. E ontem eu estava assistindo o filme do Chico Bento, e o Chico Bento, ele fica ensaiando como que ele vai dar uma tangerina a Rosinha, né? Uma goiaba a Rosinha. E aí ele fica, eu trouxe para você uma goiaba. Eu trouxe para você uma goiaba. Imagina aquele homem que por tanto tempo ouviu falar de Jesus o Nazareno, o filho de Davi. Ele é o filho de Davi. Quando eu encontrá-lo, eu vou falar, tem misericórdia de mim? Senhor, eu quero ver. Aí Jesus está passando, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí, vem. Meu irmão, é agora. Não posso errar, né? Senhor, mestre, eu quero ver. E ele pede aquilo que ele sabe que só o Messias pode realizar. A Dani leu aqui no início do culto, Isaías 42, versículo 7. Ele veio para dar visão aos cegos. Ele é aquele que faz o que ninguém naquela época poderia fazer, não como uma marca só de curandeiro, mas como uma marca messiânica. Várias coisas que dizem, aquele lá não é só o filho de Maria, o filho de José. Ele não é só o carpinteiro da Galileia. Ele não é só o Nazareno. Ele é o filho de Davi. E ele não é só o filho de Davi, ele é o filho de Deus. E Bartimeu viu tanta coisa que os discípulos não viram para pedir isso. Se ele era cego de nascença, ou como o texto nos indica, alguém que perdeu a visão, a gente só sabe que ele é aquele que pede o que precisa. Né?
Eu só consigo lembrar mesmo de Tiago e de João. Senhor, me dá um lugar lá no céu, à tua direita. Vocês não sabem, foi o Estevão mesmo que pregou. Vocês não sabem o que vocês estão. Vocês podem tomar o cálice que eu vou beber? Jesus não retruca ele, né? Como retrucou Pedro, Tiago e João. Jesus só disse: a tua fé te salvou. A resposta de Jesus é curiosa porque alguém que já leu a Bíblia aqui sabe que muitos milagres de Jesus, ou quem já ouviu sermões sobre os milagres de Jesus, finaliza com isso. Jesus dizendo, né? Filho, filha, a tua fé te salvou. Mas o curioso aqui é que nós temos a mesma palavra para salvação e para cura. Ou seja, de fato, meus irmãos, o justo viverá pela fé. De fato, pela graça, vocês são salvos mediante a fé. De fato, nós somos justificados pela fé. Porque quando esse homem entende quem é Jesus e se expressa com fé a Jesus, a resposta de Jesus, não somente em relação à cura física que ele recebeu, mas em relação à nova condição de vida. Aquele homem nasceu de novo. Aquele homem foi curado não somente da cegueira, ele foi curado do mal, como diz João Grilo, né? O único mal irremediável. Ele foi curado do pecado e da morte. Filho, a tua fé te salvou. Essa mesma palavra é usada para cura, mas também para a salvação da alma. Portanto, aqui não há separação. Filho, a tua fé te salvou. Tu chegaste a mim com fé, em mim, portanto, vá, a tua fé te salvou. Ele foi com fé ao filho, ele foi com fé no filho, e ele saiu de lá curado. Ele imediatamente tornou a ver. Eu não sei se você sabe, mas o dia que você vê Jesus de verdade, no dia que você se encontra com Ele, é o dia que a sua vida muda radicalmente. Aquele dia não estava na agenda do cego de Jericó, não, de Bartimeu. Aquele dia, ao dia tal eu vou... Não. Mas no dia que ele se encontra com Jesus, a vida dele nunca mais é a mesma. Ele sai dali vendo, e ele sai dali com um caminho a seguir. Diz o texto da gente: imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Quando Jesus está indo para Jerusalém, eu quero ir com Jesus. Ele está indo morrer, eu quero ir com Jesus. A resposta dele é fé, e a resposta da fé é seguir Jesus. Eu acho esse texto, meus irmãos, muito bonito, porque além dele seguir a Jesus, eu me lembro de uma autora de muitos dos cânticos que nós cantamos, chamada Fanny Crosby. Ela era cega, escreveu vários dos hinos que nós cantamos. Ao cego andei. Não é? Sou feliz com Jesus. Mas olha que curioso, uma vez um ministro chegou para ela e falou assim, ó: ele começou a conversar com ela, se lamentando da situação dela de cega. E a resposta de Fanny Crosby foi assim: olha, quando eu chegar ao céu, a primeira face que meus olhos virão será Jesus. Os meus olhos verão e se alegrarão com aquele à minha vista. Os meus olhos verão o meu bendito Salvador Jesus. Esse homem antecipa aquilo que era o desejo de Fanny Crosby. Porque quando ele tem os olhos abertos, a primeira pessoa que ele vê é Jesus. Assim como Jesus intentava que os discípulos no Monte da Transfiguração, ao levantassem a cabeça, só vissem Jesus, de fato Bartimeu, ao abrir os olhos, só viu Jesus. E ao ver Jesus, ele segue Jesus. Por onde for, irei, diz o hino, né? Por onde for, irei. Quero fazer algumas aplicações para nós encerrarmos, irmãos. A primeira delas é que nós precisamos desenvolver uma visão clara sobre a pessoa de Jesus. Precisamos desenvolver uma visão clara sobre a pessoa de Jesus. Filho de Davi, é o que o cego clama. Veja que a confissão do título de Cristo estava conectado àquilo que ele esperava do filho de Davi. Pedro, por exemplo, ele havia dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele não entendia o que significava ser o Cristo. Ele não entendia que ser o Cristo envolvia morrer e
ressuscitar. Ou seja, para esperar as coisas corretas de Jesus, nós precisamos ver Jesus claramente. Para termos expectativas corretas sobre Jesus, precisamos clarear a nossa visão sobre Jesus. Pedro, então, tinha palavras que não correspondiam ao que Jesus viria fazer. Já o cego, ele entendia muito bem. Já o cego, ele entendia que ser filho de Davi envolvia ser aquele que tem poder para ter misericórdia dele e lhe curar. Veja bem, irmãos, porque você poderia dizer assim, não, mas quem é que não tem a expectativa de que Deus cure? Mas a expectativa do cego não é uma crença vaga de que Jesus cura, mas é uma crença precisa e convicta de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que veio dar visão aos cegos. A visão dele não era uma visão vaga de que Deus cura, a visão dele era uma visão precisa de que Jesus, sendo filho de Davi, ele pode fazer todas as coisas, inclusive e principalmente aquelas que foram profetizadas para o Cristo fazer. Uma visão clara de Jesus é quem vai calibrar os nossos corações conforme as expectativas corretas de quem Ele é e do que Ele faz. Será que você vê Jesus como as igrejas da prosperidade? Que vem Jesus tão pequeno. Quem é Jesus? É aquele que pode me dar uma BMW, uma Mercedes, um salário maior. É aquele que vai me fazer ser cabeça e não cauda. Ou será que você vê Jesus apenas como um terapeuta? Jesus é só aquele que me entende. Jesus é apenas o meu amigo. Jesus é apenas aquele que sabe, Jesus sabe a vida que eu vivo. Ele me entende nesse sentido. Será que Jesus é para você somente um guru? Alguém que dá umas dicas sobre como trabalhar melhor, sobre como ser produtivo? É um coach, né? É um coach que vai reprogramar a sua visão de mundo. Ou será que você olha para ele com desconfiança? Quem é esse Jesus aí que esses crentes seguem? Quem é esse daí? Ou uma desconfiança até diante de Cristo. Lembra lá do homem, né? Se tu podes. Ou será que você vê Jesus apenas como aquele que pode consertar a sua vida? Ou será que você vê Jesus como de fato Ele é, o Filho de Deus? Uma segunda coisa que nós precisamos aprender aqui, meus irmãos, é que nós precisamos aprender sobre uma fé insistente. Uma fé perseverante, não teimosa. Primeiro, entender que confissão positiva é paganismo. O que é a confissão positiva? Eu falo aquilo que vai se realizar. Na igreja ficou muito popular com aquela ideia de que as palavras têm poder. Tem, claro, as palavras de Deus têm poder. Ele criou o mundo através da palavra do seu poder. Ele sustenta o mundo na palavra que é Cristo Jesus. As palavras de Deus têm poder, eu não vou discordar, mas a crença de que as nossas palavras têm um poder sem igual. A gente já viu em outras pregações eu falando sobre essa questão da repercussão do poder da palavra. É lógico que as palavras que nós dizemos geram repercussões, a gente não está negando isso, a gente está falando de uma teologia que diz, falei, vai acontecer. Agendei o dia do meu casamento e nem tenho noivo ainda, porque pela fé Deus vai me dar o meu. Isso é paganismo, isso não é cristianismo. Por que é um paganismo? Porque dá a ideia de que a nossa vontade vai ser realizada, de que nós somos deuses e criamos as coisas pelo poder das nossas palavras. A confissão positiva é paganismo porque ela engana, fazendo pensar que prepotência é fé. Que o futuro é estabelecido pelos nossos desejos de agora. Segundo, que teimosia é insistir naquilo que obviamente não é a vontade de Deus. Que teimosia não é fé, porque teimosia Olha um teimoso, geralmente ele sustenta os seus desejos em motivações pecaminosas, em motivações egoístas, e que está eventualmente pedindo aquilo que vai afastá-lo de Deus.
que está pedindo aquilo que nutre desejos em si mesmados. E não existe melhor exemplo para a gente aqui, num contexto imediato, do que Tiago e João. O que eles pedem é posição, o que eles pedem é ser os maiores no reino de Deus. É estarem do lado de Jesus, um à direita e outro à. Imagine eles insistindo em ser sendo teimosos. Teimosos até o fim. Terceiro, precisamos aprender que insistir ou perseverar é a expressão em súplica da confiança no poder e no caráter de Deus. Quem persevera e quem insiste está trabalhando uma expressão de clamor e de súplica no poder de Deus e no caráter dele. Nós insistimos naquilo que é coerente com o caráter de Deus. Nós insistimos naquilo que redunda em glória, não a nós, mas glória a Deus. Nós insistimos naquilo não que vai nos afastar de Deus, mas naquilo que vai firmar os nossos pés na caminhada com Cristo. Meus irmãos, lembre-se de Bartimeu. Nada o impediria de chegar a Jesus. A fé dele é insistente, mas porque ele entende muito bem sobre quem é Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, ele o buscou e, de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque Bartimeu o buscou e o encontrou. Meus irmãos, em terceiro lugar, nós precisamos aprender a ver Cristo. Aprender a ver é a grande lição dessas duas cenas de cegueira e de Jesus intervindo na vida de cegos que nós expomos na vida de Marcos. Nós precisamos ver melhor a Cristo e nós precisamos ver melhor a obra de Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus que tem tempo para mendigos como você e eu. Meus irmãos, a compaixão de Jesus é incomum. Jesus, quando estava com o mais pesado fardo que ninguém na história poderia suportar, é aquele que dá atenção a mendigos, é aquele que tem compaixão, é aquele que tem misericórdia daqueles que clamam a Ele. Jesus é aquele que salva por livre graça. Jesus é a expressão encarnada da misericórdia de Deus, que não nos dá aquilo que nós merecemos, mas nos dá gratuitamente no amado perdão de pecados e olhos para enxergar pela fé. Nós precisamos enxergar bem quem é Jesus. E Ele é aquele que morreu para nos dar vida quando nós ainda éramos pecadores. Ele é aquele que deu a sua vida para nos inserir no caminho da vida. Ele é aquele que vai diante de nós. E é aquele a quem seguimos, amém? Nós precisamos ver bem Jesus. E em quarto e último lugar, meus irmãos, eu creio que esse texto nos ensina que nós precisamos aprender a ver o que Cristo tem feito. Meus irmãos, muitas das coisas no reino de Deus nós não vemos, não porque elas não estão acontecendo, mas porque nós estamos cegos. Eu quero terminar falando sobre isso porque no culto, por exemplo, nós não vemos a beleza de Deus e a presença de Deus porque nós estamos cegos. Porque no culto temos um ambiente adequado e propício, onde nós contemplamos pela palavra a beleza de Cristo, a beleza do Pai, a beleza do Espírito, nos alegramos nela e por isso o adoramos. No culto, a presença de Deus é tão real na palavra que a palavra de Deus fala aos nossos ouvidos e nós aplicamos aos nossos corações. E para vermos isso, não basta somente acontecer. Para vermos isso, nós precisamos ver. Amém, irmãos? Lembra de Nicodemos? Senhor, eu tenho visto que o Senhor tem feito grandes sinais. Será que tu está vendo mesmo, Nicodemos? Será que tu está vendo mesmo? Porque só verão o reino de Deus, só verá o reino de Deus aquele que nascer de novo. Você não está vendo ainda o reino de Deus, você está vendo coisas. Bem que tua avó disse, né? Que tu vai ver coisas.
Mas você ainda não está vendo o reino de Deus, porque para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Será que você tem visto mesmo? Na igreja, por exemplo, algumas pessoas vão nutrindo erroneamente apenas um sentimento negativo em relação à igreja. E sabe por que isso está acontecendo? Porque você não está vendo. Na igreja, meus irmãos, Deus tem dirigido o seu povo com a pregação fiel das Escrituras. Deus tem ensinado o seu povo como adorá-lo. Deus tem feito casais crescerem. Deus tem feito pessoas chegarem à fé. Deus tem ensinado as criancinhas. Deus tem ensinado os jovens a lutarem suas lutas, suas batalhas. Deus tem feito no meio da igreja pessoas encontrarem descanso e conforto em Cristo. Mas será que você tem visto isso? Tem gente na igreja que não sabe nem o nome da outra pessoa. Fico doido com isso. Isso é um sintoma. Um sintoma. Quem é fulano mesmo? Fulano lá, que está em todos os pequenos grupos, está em todas as orações, está em todos os cursos, está em todas as reuniões, e você não sabe, porque é você que não está. É porque você que está assim, ó, aqui e lá. É igual você, sabe? Aí já é questão de amnésia. Mas nem sempre, né? É igual aquele filho de família grande, né? A mãe teve um bocado de filho. Fulano, minha, é irmã dele. Ele nem lembra o nome. A Raimunda passou aqui, não estava lembrando o nome da Raimunda. A Angelita estava aqui, né? Estou usando nomes, né? Da época que o pessoal tinha muito filho. Angelita, né? Raimunda, diga um nome aí. Mas será que você não tem visto porque está longe? Será que você não tem visto por causa disso? E no mundo? Meus irmãos, Deus tem agido no mundo, amém? A palavra de Deus fala que Deus governa a história, Ele não perde o cetro sobre a história. Paulo fala aos romanos que a igreja são as primícias da nova criação que Deus tem feito. Deus tem chamado pessoas para o seu povo, e esse povo que Deus tem criado é o povo da eternidade, e é o povo que aguarda a segunda vinda de Jesus. Ou será que você não tem visto isso? Por isso eu creio que não há melhor forma de encerrarmos esse sermão do que o mesmo pedido de Bartimeu: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu quero ver. Amém?